Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 13, que tem como tema Estações Necessárias. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Primeiramente, vamos então ler o capítulo para depois fazermos algumas observações para a nossa reflexão. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Emmanuel faz o seguinte comentário desse pequeno trecho. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certas atividades externas já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela anunciação de alguns hinos, enquanto enorme porcentagem de espiritistas se crê na intimidade das supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade de culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Esse é o capítulo 13. E agora nós vamos tecer pequenas observações sobre o que Emmanuel coloca do trecho do Atos dos Apóstolos. Bom, vamos compreender a passagem lá no Novo Testamento. Estava João e Pedro entrando na sinagoga e havia um homem paralítico pedindo esmola, uma ajuda, uma forma de que ele pudesse receber ali alguma coisa que lhe desse possibilidade de se alimentar, de se manter. Pedro vai até ele, diz que ele não tem dinheiro, que ele não tem nada material, mas que o que ele tem, ele lhe dá. E então Pedro disse que se ele quisesse, ele poderia ser curado. Que ele se levantasse em nome de Jesus. E então é isso que acontece. Aquele homem
paralítico, miserável que ali estava, recebe, assimila a sua cura, se levanta e sai gritando, sai louvando a Deus dentro da sinagoga e por todos os lugares por onde ele foi. E esse homem acompanha Pedro aonde ele ia. As pessoas que estavam na sinagoga viram aquilo. Depois o Pedro ainda fez uma preleção para aquele povo, uma pregação para aquele povo. E, dentre as coisas que ele falou, ele se mostra admirado de que o povo, vendo aquela cura, viesse ao encontro dele, já que quem fazia as curas era Jesus, e que Jesus já tinha sido crucificado, que aquele mesmo povo tinha enxotado Jesus, condenado Jesus à crucificação, e que por isso, como que agora eles voltariam ao momento de uma cura e quereriam um benefício. Mas Pedro fala também que entende porque eles são muito infantis, muito crianças, para compreenderem a mensagem de Cristo. E então ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? Porque não era por uma cura, por uma palavra que eles estivessem ali ouvindo a Pedro, naquele momento de uma pregação, que poderia suprir todas as necessidades e os levariam aos locais no céu, o reino do céu, onde tem felicidade e que todos almejavam. Era necessário que eles pudessem amadurecer as ideias, que eles pudessem se arrepender dos seus erros e que, em fazendo esse processo, passando pelas várias estações de aprendizagem, que estes irmãos, então, pudessem chegar à sua conversão a Jesus. Uma conversão verdadeira, uma conversão não de atos exteriores, não de uma situação que eles viram, mas aquilo que entraria no seu coração, aquilo que faria com que eles buscassem a transformação de um homem cheio de vícios, cheio de erros, por um novo homem, e aí homem, humanidade, homem como mulher, agora transformado, buscando a renovação dos seus sentimentos, indo ao encontro da vivência das virtudes e sabendo que somente através do testemunho da vida, da vivência do Evangelho, poderiam ir ao encontro desse reino de felicidade, de cura da alma que Jesus pregou e que por muitos ali não foi ouvido, compreendido. Então, quando Pedro exorta aquele povo a se arrepender, é porque Pedro compreende, como ele também buscou a sua transformação, que palavras sem obras não adianta. Então, dizer que queriam encontrar o reino da felicidade, que a partir daquele momento seriam convertidos a Jesus, não é assim. Ninguém dá saltos na sua transformação. A natureza não dá saltos. Então era necessário, como é necessário, que cada um fizesse ou faça a sua caminhada
rumo à conversão, à transformação de um homem cheio de vícios em um homem de bem, agora cheio de virtudes. E por mais que nós acreditemos que um rótulo, então, eu sou da religião tal ou da religião tal, um rótulo não vai dizer que nós tenhamos feito a conversão, que nós tenhamos dado o nosso testemunho, que nós estejamos vivendo o Evangelho. Por quê? Porque a vivência do Evangelho exige algumas renúncias, alguns sacrifícios, renovação de atitudes, de pensamentos e de sentimentos, e que não é simplesmente dizendo eu sou dessa religião, portanto eu sou religioso tal, que nós vamos ter condições de usufruir as benesses do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus nos castiga? Porque Jesus não nos quer? Não. Porque há muitas etapas a serem vivenciadas. Então, nessas etapas, nós vamos dando o nosso testemunho. Então, em conhecendo aquilo que nós estamos buscando, a doutrina espírita, a religiosidade que a doutrina possa nos trazer, vamos então trilhar o caminho com esses princípios. E nesses princípios nós vamos aprender a ampliar os nossos horizontes, a entender o nosso próximo melhor do que entendíamos antes, a sermos mais caridosos do que nós éramos antes, a entender o amor fraterno muito ampliado do que nós compreendíamos antes. Então são tantas situações que nós vamos aprendendo e vamos buscando trilhar nesse caminho que muitas vezes nós nos colocamos numa posição de achar que é difícil, de desânimo, de descrédito. E por isso, quando muitas vezes ao ouvir um ensinamento, uma palavra, nos deslumbramos e achamos que já estamos aptos ao entrar no reino de Deus. Mas nós sabemos que enquanto não tiver colocado em pratos limpos todos os pinguinhos, todas as letrinhas, todas as minúcias para o nosso crescimento, não teremos condições de maior evolução, de chegar ao reino dos céus. Então, de acordo com as nossas melhorias íntimas, nós vamos sim buscar cada dia mais coragem, força, determinação, o propósito de melhoria sem o desânimo, passando estação por estação. Uma estação um pouco mais difícil, uma estação um pouco mais árida, outra estação mais florida, outra estação mais iluminada. E aí, nessas estações, nós vamos nos guiando e buscando vencer todas as nossas más tendências para encontrarmos o reino dos céus com Jesus. Então, com essas observações, contribuo para o divulgar.net. Amanhã estudaremos o capítulo 14. Muita paz.